E por aqui eu quero já vamos emendar com o assunto do Flávio, já que a gente falou de Michele, a gente pode depois continuar até na mesma família, já que a gente está na família, vamos também falar desse tema. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu a extensão do prazo para que ele seja ouvido no inquérito em que foi indiciado por, supostamente, caluniar o presidente Lula. Flávio solicitou que a Polícia Federal disponibilize novas datas para a oitiva para o devido agendamento do procedimento. O pedido foi encaminhado ao ministro Moraes pela Polícia Federal nesta quinta-feira. E olha, antes de passar a bola, eu queria fazer duas pontuações. Então vamos lá, o que está acontecendo? O Flávio foi processado, Flávio é senador, foi processado pelo Lula. Disse o Lula que ele, Flávio, o caluniou. Caluniar, para você que nos ouve, é imputar falsamente a alguém um crime. O Flávio fez uma postagem, enfim, mencionando o Lula, criticando o Lula no Twitter. E essa postagem é que foi alvo desse processo. O ponto aqui é que se a gente vai para a Constituição, e ainda me parece que está em vigência, não sei se até ontem não me avisaram nada, até hoje está em vigência a Constituição. Se a gente vai para a Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, diz que os votos dos parlamentares são invioláveis. Votos, falas e palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. Ou seja, o parlamentar, como um senador, pode falar à vontade. Não tem como um parlamentar caluniar alguém. Não tem como haver calúnia de um parlamentar. Aí você fala assim, mas isso é relativo. Não é relativo. Esse é um direito absoluto. O direito de liberdade de expressão de um parlamentar é maior do que o de todos nós. Por quê? Porque ele fala em nome da coletividade. Perceba a importância disso. Quando um parlamentar fala algo, ele fala em nome dos votos que ele tem. Então o direito da liberdade de expressão dele não é menor que o nosso, é maior do que o de todo mundo. E você tem, a toda hora, parlamentares investigados, processados por suas falas. Pô, isso é incrível. E esses processos vêm dos seus próprios colegas, que também vulgarizam o artigo 53 da Constituição quando assim fazem. E nesse caso é ainda pior, porque tem mais. O parágrafo 6º desse mesmo artigo diz o seguinte, que deputados e senadores, olha isso, não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Ou seja, se um parágrafo do 53 diz parlamentar pode falar o que quiser, o parágrafo 6º ainda acrescenta mais um item e diz: ele também não deve prestar nenhum esclarecimento sobre aquilo que ele pensa, fala ou escreve. Então, a meu ver, o que deveria acontecer nesse caso é a resposta, inclusive, que quero crer, salvo engano, se não estou ruim de memória, houve esse mesmo episódio semelhante com o Van Hatten, e o Van Hatten fez exatamente isso, que é, eu não vou dar declaração nenhuma, não sou obrigado, tenho imunidade para falar e tenho imunidade para não prestar esclarecimentos. É isso que, a meu ver, os parlamentares precisam começar a fazer. Precisa conhecer a lei e precisa aplicar a lei, lembrar os juízes de que a lei existe. Não existe calúnia de parlamentar e parlamentar processado por calúnia não tem que prestar informação nenhuma. Tá errado, é inconstitucional fazer isso com o Flávio Bolsonaro. Musa. É impossível discordar de você porque você leu a Constituição e fica claro que... Tem muita gente que não tá nem aí para a Constituição. Esse é outro ponto, não tem como discordar. Mas tem gente que não está nem aí para a Constituição. E a pergunta, depois de tudo que você falou, que, de novo, é inquestionável. Fatos não se questionam, nem sequer se relativizam. Quem permite tudo isso? E quem pode parar quem detém a caneta na mão para dar de ombro para a Constituição brasileira hoje em dia? Quem julga o julgador, né? Quem julga o julgador? Quem censura o censurador? Essas perguntas, né, são sempre incríveis. Quem escreve um código de ética e não ética? Quem escreve um código de ética e quer que seja cumprida a ética, mas não cumpre a Constituição, né? Como é que eu cumpro a ética se eu não cumpro a Constituição? Ô Mota, nos traga a luz, nos traga a sua luz aqui para... Estamos confusos. Eu fiquei muito feliz de ouvir
você falar isso, Marcília, porque você tem um enorme conhecimento jurídico. Eu sou apenas um leigo. Eu olho a Constituição, eu olhei, eu vi isso lá e eu cheguei até a pensar que eu tinha lido errado, interpretado errado. E esse episódio é apenas um episódio. Nós tivemos, nos últimos anos, inúmeros outros episódios em que decisões judiciais ou policiais afrontaram o que está escrito na Constituição e na lei. E eu sempre pensei comigo aqui, né? Eu nunca falei isso, mas eu sempre pensei aqui comigo, como é que as pessoas estão obedecendo essas coisas? E pessoas, no caso, na maioria dos casos, são parlamentares ou políticos eleitos para cargos do executivo. Como é que eles concordam em obedecer ordens que são flagrantemente ilegais, inconstitucionais? Não é preciso você ser jurista para você ler o que está escrito na Constituição, né? E para aumentar o espanto e a indignação da gente, você vê juristas, todos eles de esquerda ou de extrema esquerda, que passaram a vida inteira, ganharam a sua vida, fizeram a sua carreira, posando de defensores de direitos, defensores da liberdade, defensores da Constituição, agora dizendo não é bem assim. Neste caso é diferente, não se aplica. Então, eu várias vezes, Marcília, me fiz essa pergunta. Por que esse político, esse parlamentar, essa autoridade não chama a mídia e diz: eu não vou cumprir essa ordem, porque ela é manifestamente ilegal. E se vocês quiserem ir em frente com essa violação da lei e da Constituição, vão em frente. Deixe a história julgar o seu comportamento. E não foi só esse último caso do Flávio, é apenas um de uma longa lista em que a gente, como cidadão, esperava que alguém levantasse a mão e dissesse: isso não pode, isso é ilegal. Ô Mota, e vou dizer o seguinte, você está falando de não cumprir uma ordem ilegal, aqui é ainda pior, porque é o seguinte, não é só não cumprir uma ordem ilegal, é você ter a lei dizendo que o que você pode não fazer, que é não depor, nesse caso, é legal. Quer dizer, não é só a ordem ilegal, eu falo assim, essa ordem eu considero ilegal. Não, tem uma decisão, ou tem uma lei, a Constituição, não é qualquer lei, dizendo, você pode fazer isso. Então, não é só enfrentar a ordem, é você ter um direito. Agora, esse direito precisa ser usado. Quer dizer, é de uma loucura. E eu citei até o Van Hatten, eu recuperei o caso aqui. O caso é de 2024. Em 5 de novembro de 2024, o deputado Marcel Van Hatten se recusou a depor na Polícia Federal. Estou lendo aqui a matéria do Poder 360, porque foi a que eu achei. Congressista, e estou lendo aqui no meu celular. Congressista foi investigado por expor foto e criticar o delegado da Polícia Federal à frente. Lembra-se desse episódio? Que ele da bancada, inclusive. Ele foi lá no plenário, subiu lá no plenário e disse: não vou. Exatamente. Expôs a foto do delegado à época, o Fábio Chori, etc. Enfim, fez um discurso a esse respeito, aí foi intimado e disse: eu não vou, justamente baseado nesse parágrafo que eu acabei de mencionar. Pô, tá claro, um parlamentar não precisa expor aquilo que pensa, escreve ou diz. E veja, esse não é um direito absurdo, esse é um direito, meus caros, para vocês aí que estão nos ouvindo, que foi construído para evitar que a ditadura, era uma reação, a Constituição de 88 reagia à ditadura militar que estava no Brasil e que fazia exatamente isso. Pegava os parlamentares, pegava os congressistas e diziam assim: você falou isso daí? Vem aqui, deixa eu dar um safanão em você, deixa eu te dar uma prensa, né? Tinha na ditadura, você vai ser
preso para averiguação, então tinha essas prisões que não tinham motivo nenhum, não é? Você era preso para que você explicasse a sua fala, isso é parlamentares, artistas, não é? Agora é incrível, é impressionante como boa parte das pessoas que hoje olham para esses artistas e falam, ai, que época, na ditadura, o cara era chamado para explicar a letra da música, coitadinho dele, o Chico Buarque ia lá e tinha que explicar por que ele colocou essa ou aquela palavra. Essas mesmas pessoas que acham absurdo o Chico Buarque ter de ir lá se explicar na polícia, acham normal que um parlamentar tenha de se explicar na polícia, ou um senador, como no caso do Flávio, tenha de ir ao STF dar explicações sobre um tweet, sobre uma crítica que ele faz em redes sociais, ou seja, dentro do debate público. Como é que é possível um país desse, hein? Porque para essas pessoas pouco importa a Constituição, porque enquanto as pessoas que eles questionam estão contra aquilo que eles acreditam, aí vale tudo. Só que essas pessoas esquecem que o chicote troca de mão. Se você dá poderes amplos a todo e qualquer governo, lembre-se que amanhã o governo que é contra você pode estar ali, o governo de turno, e aí o chicote vai voltar contra você. Então, muita atenção, porque essas pessoas que você mencionou, falam, então, como eu não gosto, a pessoa não gosta do Marcel Van Hatten, não apoia as ideias dele, é um partido liberal e etc. Tal. Não, PL, é um partido que apoia ideias liberais, o novo, o Marcel é assim, etc. Bom, então essa pessoa, ele falou coisas que eu não gosto, vamos lá, uso da força da máquina pública, reprime tudo que ele fala. Dane-se a Constituição, pouco importa o que está lá, porque a pessoa fala, ouve aquilo que não quer. Só que isso troca de mão. E é preciso também registrar que, olha, durante esses últimos anos, a gente citou aqui o Van Hatten, ele corajoso à beça, porque ele sempre deu a cara para bater, ele não recuou em momento algum. E é isso que se espera que seja feito de todos os parlamentares. Nós precisamos ser salvos por alguém. Nós, da mídia, precisamos dizer aquilo que a gente pensa. Os parlamentares precisam ousar dizer o que eles pensam, não é? Porque senão os direitos vão sendo atropelados. A gente vai perdendo aquilo que a gente conquistou em 88, que é uma Constituição. Como é que a gente pode perder uma Constituição? E se a gente perder uma Constituição, sobra o quê? Sobra a cabeça dos juízes? É muito pouco. Não dá para confiar, como diz o ditado, e eu não vou citar aqui, na cabeça dos juízes e em outras coisas mais. Não dá, a gente precisa ter uma lei explícita, uma lei clara, uma lei transparente e fazê-la cumprir. E aí não é só você ter a lei. Aqui no Brasil, a gente se preocupa muito com isso. Não, precisamos fazer lei. Tem gente que tem fetiche por fazer lei. É impressionante. É o país da burocracia. É o país da burocracia. É o país do carimbo, é o país do cartório. Do carimbo. Onde você precisa de um cartório de um burocrata para testar que a assinatura é tua. Ô, Musa. Só que aqui se faz a regra, desculpa te interromper. Não, imagina. No Brasil, você falou a palavra boa, nós temos fetiche por regras. Então, cria-se a regra e pouco importa o resultado. O que vale é ter regra. Mesmo que todas aquelas regras inibam o resultado final. Vamos manter na ineficiência, mas vamos taxar e vamos regular. Ô Musa, quantas vezes você já não viu o cara chegar e falar assim, olha, tá tudo errado, isso aqui tá irregular, o cara cometeu enfim, tá tudo fora de ordem. Aí alguém chega e fala, não, peraí, eu tenho uma grande ideia. Qual? Eu vou fazer uma lei. Aí a pessoa não cumpre a lei, e aí vem outro parlamentar e fala assim, mas como essa lei não está sendo cumprida, eu vou fazer uma outra igual. Quantas vezes a gente tem... Uma vez eu vi uma estatística, isso é uma estatística antiga, não lembro qual foi o instituto, mas um levantamento que foi feito de que 80% das leis que eram feitas dentro do parlamento depois eram barradas porque eram inconstitucionais. Então o cara tem um trabalhão, gasto público para fazer uma lei, a lei vai lá e é inconstitucional. Aí se ela passa e é constitucional, o cara não cumpre. E aí ele acha que o problema é fazer uma outra. Além que a maioria é ruim, né? Não é? Você quer fazer uma outra para que a anterior seja cumprida. É óbvio que não vai funcionar.